Cachorro Caramelo se nega a sair da tumba. Quando o coveiro abre o túmulo, todos entram em choque. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já imaginou que um simples cachorro de rua poderia esconder um segredo capaz de mudar o destino de uma cidade inteira? E se esse segredo estivesse ligado a algo muito maior do que todos imaginam? Em uma cidadezinha tranquila, onde as coisas nunca aconteciam de forma extraordinária, Caramelo era o centro de todas as atenções. Ele não tinha dono, mas conquistou o coração de todos. O cachorro de pelagem dourada, com aquele jeitinho manso, sempre andava pelas ruas como se fosse um membro da família de cada pessoa que passava por ali. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, mas todos se acostumaram a tê-lo por perto. Ele era o tipo de cachorro que não fazia barulho, que não pedia nada em troca e, quando alguém precisava de companhia, lá estava ele, com os olhos atentos, como se fosse um guardião silencioso. Mas um dia, Caramelo simplesmente desapareceu. Ninguém sabia o que aconteceu com ele, até que um tempo depois, o pior dos cenários aconteceu. O cachorro foi encontrado sem vida, em uma sepultura velha e esquecida, no cemitério da cidade. Todos ficaram devastados. Como assim? Caramelo estava morto, e o que ninguém sabia é que isso era apenas o começo de uma história que mudaria para sempre a vida de todos. O coveiro, sem entender a razão para a escolha daquele lugar, foi chamado para abrir a tumba e dar o devido fim ao corpo de Caramelo. Mas, quando chegou lá, algo inexplicável aconteceu. O cachorro não estava apenas enterrado, ele estava resistindo à morte de uma forma que ninguém poderia imaginar. O corpo de Caramelo estava intacto, como se tivesse se negado a ser enterrado. O coveiro, incomodado, chamou outros moradores para investigar. O que encontraram ali, dentro daquela tumba, ninguém jamais poderia prever. Quando o coveiro, com a ajuda dos moradores, finalmente abriu o túmulo de Caramelo, a surpresa foi absoluta. No fundo da sepultura, ao lado do corpo do cachorro, estava algo incomum. Não era apenas um simples objeto ou qualquer coisa que pudesse ser explicada facilmente. O que estavam vendo ali era um conjunto de pequenos objetos, organizados de uma forma estranha e meticulosamente arrumada. Entre esses objetos, estavam pedaços de papel amassado, alguns objetos que pareciam sem valor, e algo que ninguém jamais imaginaria ver dentro de uma sepultura, uma carta. A carta estava escrita de forma apressada, como se alguém tivesse se apressado para esconder uma mensagem importante antes de algo terrível acontecer. A caligrafia, embora um pouco desordenada, parecia familiar a muitos dos moradores. Mas o que mais chamou a atenção foi a última frase, que ninguém pôde esquecer: a verdade está enterrada com ele, mas a cidade jamais será a mesma depois que isso for revelado. A cidade, que até então parecia ser tranquila, logo se viu mergulhada em um mistério inexplicável. O que Caramelo sabia? Como ele, um simples cachorro de rua, poderia estar ligado a algo tão profundo e sombrio? E por que ele estava tentando evitar que a sua própria morte acontecesse, se é que isso fosse possível? As perguntas começaram a surgir. O que ninguém sabia era que Caramelo não era apenas um cachorro qualquer. Ele possuía um papel crucial em algo muito maior. Algo que estava sendo mantido em segredo, guardado nas sombras da cidade por gerações. E assim começou o mistério de Caramelo, um mistério que colocaria à prova não apenas a crença das pessoas, mas a própria história da cidade. Algo maior estava à espreita, e a verdade, por mais bizarra que fosse, precisava ser desenterrada. Agora, cabe aos moradores descobrir o que realmente aconteceu com Caramelo, entender a mensagem escondida dentro da sepultura e, talvez, desmascarar um segredo tão grande quanto o destino de toda a cidade. A notícia sobre a morte de Caramelo e a descoberta da carta se espalhou como fogo em palha seca pela cidade. Em poucas horas, todos já sabiam o que havia acontecido no cemitério. Alguns moradores estavam desconcertados, outros se mostravam céticos, mas o burburinho era inevitável. A cidade, que antes se orgulhava de sua paz e simplicidade, agora estava dividida entre aqueles que queriam saber mais e aqueles que preferiam manter tudo no esquecimento. Mas, como sempre acontece com mistérios não resolvidos, a curiosidade acabou falando mais alto. Logo, um pequeno grupo de pessoas se formou.
Estavam entre os mais antigos da cidade, aqueles que tinham um amor incondicional por Caramelo e não podiam aceitar que ele tivesse morrido sem que algo importante fosse esclarecido. Entre eles estava Dona Marta, uma senhora de 75 anos, dona do pequeno armazém que ficava na esquina da praça, e seu neto Lucas, um jovem curioso que adorava histórias antigas e sempre se perguntava o que havia por trás das lendas que circulavam na cidade. Eles estavam convencidos de que a carta encontrada na sepultura de Caramelo não era apenas uma mensagem qualquer, mas uma pista crucial para algo muito maior. Eu sempre soube que esse cachorro tinha algo de especial, disse Dona Marta, com a voz trêmula, enquanto folheava as páginas envelhecidas do diário de sua falecida mãe. Ele não era como os outros cachorros. Eu vi ele várias vezes conversando com pessoas que não estavam aqui. Algo nele nunca esteve em paz. Lucas, que sempre havia achado que a velha senhora estava apenas exagerando nas suas histórias, agora havia um brilho diferente nos olhos dela. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar aquilo. Ele e Dona Marta tinham que descobrir o que estava acontecendo. Não podiam deixar que o mistério de Caramelo fosse enterrado junto com ele. Os dois começaram a investigar a fundo a história de Caramelo. Durante semanas, entrevistaram moradores mais antigos, vasculharam registros antigos na biblioteca e visitaram lugares onde o cachorro costumava aparecer. Caramelo, por mais simples que fosse sua aparência, parecia estar ligado a acontecimentos antigos da cidade, coisas que ninguém queria lembrar. O mais estranho de tudo era que ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse sido enviado por uma força maior. Em suas investigações, descobriram que, anos antes, a cidade havia passado por uma grande tragédia, algo que os moradores tentavam esconder até hoje. Uma antiga casa, no fim da rua principal, havia sido incendiada misteriosamente. Na época, rumores de um assassinato e um escândalo envolvendo a família da casa circularam por todos os cantos, mas, após um tempo, tudo foi abafado. Os detalhes sobre o que realmente aconteceu naquela casa eram escassos, mas um fato era certo: o Caramelo foi visto perto daquela casa nos dias que antecederam o incêndio, como se estivesse vigiando o local. O mais bizarro foi que ele nunca mais foi visto por aquela região depois do incêndio, até que apareceu novamente, anos depois, como um cachorro de rua. Foi aí que Lucas fez uma conexão perigosa. Ele se lembrou da carta encontrada na sepultura de Caramelo e da frase final: "A verdade está enterrada com ele, mas a cidade jamais será a mesma depois que isso for revelado." O que a cidade havia enterrado? O que Caramelo sabia sobre aquele incêndio e a família envolvida? Ele não era apenas um cachorro de rua, ele parecia ser um guardião, alguém que estava guardando um segredo antigo e muito perigoso. As investigações de Lucas e Dona Marta os levaram a uma revelação ainda mais assustadora. Em um antigo arquivo da cidade, eles encontraram uma fotografia muito peculiar, datada de décadas atrás. Era uma foto de uma mulher com um semblante profundo e enigmático, que parecia olhar diretamente para a câmera, com uma expressão que misturava tristeza e apreensão. Junto à fotografia estava um nome que Lucas nunca havia ouvido antes: Lúcia Fernandes. Aparentemente, Lúcia havia sido uma das vítimas do incêndio. Mas por que ela estava em uma foto de arquivo? E, mais importante, qual era a conexão dela com Caramelo? Determinado a entender a relação entre Lúcia, o incêndio e Caramelo, Lucas passou a investigar a mulher. O que descobriu foi ainda mais perturbador: Lúcia Fernandes, antes do incêndio, tinha sido conhecida por suas habilidades com animais, especialmente cães. Ela era uma figura enigmática na cidade, alguém que tinha um vínculo misterioso com os cachorros de rua. Alguns diziam que ela tinha o dom de se comunicar com eles, e muitos acreditavam que ela conhecia segredos que ninguém mais sabia. Contudo, após o incêndio, Lúcia desapareceu e nunca mais foi vista. Enquanto Lucas e Dona Marta seguiam em sua busca pela verdade, começaram a perceber que não estavam sozinhos. Alguém mais estava observando-os, tentando sabotar suas investigações. Cartas anônimas começaram a aparecer, avisos para que parassem de mexer com algo que estava enterrado há muito tempo. Mas quanto mais eles tentavam desenterrar o passado, mais perigosa a jornada se tornava. Algo os estava impedindo de seguir adiante.
E quanto mais descobriam, mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam, mostrando que a morte de Caramelo não era apenas um fim, mas o começo de algo muito mais profundo e ameaçador. O cachorro, que todos acreditavam ser apenas um amigo fiel da cidade, agora se revelava como o elo perdido entre um passado sombrio e um futuro incerto. A verdade sobre Caramelo, a cidade e o incêndio de tantos anos atrás estava prestes a ser revelada, mas a um custo muito mais alto do que qualquer um poderia imaginar. A cidade parecia cada vez mais imersa em um mistério sem fim, e quanto mais Lucas e Dona Marta se aprofundavam, mais eles se afastavam da simples ideia de que Caramelo era apenas um cachorro comum. Eles não estavam mais apenas lidando com a morte de um animal querido, mas com algo que parecia ter raízes muito mais profundas na história sombria daquela pequena cidade. Após semanas de pesquisa e descobertas inquietantes, Lucas e Dona Marta estavam convencidos de que Caramelo havia sido muito mais do que o cão de rua que todos pensavam conhecer. Ele estava ligado a eventos antigos e secretos, eventos que ninguém mais parecia disposto a tocar. A carta encontrada na sua tumba, com palavras que indicavam que a verdade estava enterrada com ele, continuava a ecoar na mente de ambos. O que Caramelo sabia? O que ele estava tentando nos dizer, mesmo após a morte? O primeiro ponto que chamou a atenção de Dona Marta e Lucas foi o incêndio que, aparentemente, estava relacionado ao misterioso sumiço de Caramelo. No entanto, o incêndio não era apenas uma tragédia qualquer. A casa que foi destruída nas chamas pertencia a uma família respeitável da cidade, mas há muito tempo havia caído no esquecimento. Há décadas, ninguém ousava falar sobre o ocorrido. Mas as peças começavam a se encaixar. Caramelo, o cachorro manso que nunca mostrava agressividade, esteve presente na noite do incêndio. Ele fora visto nas proximidades da casa, andando de um lado para o outro, com um comportamento inquieto, como se estivesse vigiando algo importante. Porém, o que Lucas e Dona Marta descobriram ao investigar mais a fundo foi ainda mais perturbador. O incêndio não parecia ter sido acidental, e a história da família envolvida naquele fogo não era tão simples quanto parecia. O patriarca da família, um homem chamado Antônio Fernandes, havia sido um dos maiores donos de terras da cidade e estava envolvido em negócios obscuros que se misturavam com os bastidores do poder local. O que ninguém sabia era que ele estava sendo investigado por práticas ilícitas e tinha muitos inimigos, tanto dentro quanto fora da cidade. E mais estranho ainda era o nome de sua filha, Lúcia Fernandes. Lúcia havia sido a última pessoa a ver Caramelo antes do incêndio, e muitos se lembravam dela como uma mulher excêntrica, que sempre tinha um olhar distante, como se estivesse observando algo que os outros não conseguiam perceber. Lúcia, assim como Caramelo, parecia ser alguém fora do comum. Alguns moradores diziam que ela tinha um dom especial, uma habilidade de se comunicar com os animais, especialmente com os cães. Havia rumores de que ela conhecia segredos antigos da cidade, algo relacionado à família Fernandes e à morte de sua mãe, que nunca fora esclarecida. Mas o que isso teria a ver com Caramelo? Lucas começou a fazer a conexão, lembrando-se da carta que estava enterrada com o corpo de Caramelo. A frase "a cidade jamais será a mesma depois que isso for revelado" o martelava em sua mente. Algo muito maior estava envolvido ali, algo que Caramelo sabia, e a cidade inteira estava ignorando. Mas o que seria? O que ele estava tentando proteger? A cidade estava começando a se fechar sobre o mistério de Caramelo, como se uma sombra invisível tivesse caído sobre todos. As pessoas começavam a se afastar do tema, e quem tentava tocar no assunto acabava sendo afastado ou ridicularizado. Mas Dona Marta e Lucas estavam determinados a chegar ao fundo da história, e não poderiam voltar atrás. Enquanto isso, a figura de Caramelo se tornava cada vez mais mítica na cidade. Aquela simples criatura de rua parecia, de algum modo, ter sido o guardião de algo que ninguém entendia. Por que ele se recusou a sair da tumba? Por que, ao morrer, ele ainda tentava proteger algo? Naquela noite, Lucas e Dona Marta decidiram revisitar o cemitério. Algo os chamava para lá. Eles não podiam ignorar o fato de que, apesar de todos os seus esforços, não haviam explorado completamente a área ao redor da sepultura de Caramelo. Algo ali ainda não estava resolvido. Chegaram ao cemitério em silêncio, os passos ecoando pela noite fria.
A luz das lanternas iluminava as lápides antigas, criando sombras que dançavam como fantasmas. Quando chegaram ao túmulo de Caramelo, eles se agacharam e começaram a examinar os arredores mais uma vez, sentindo que algo ainda estava oculto. Não era apenas o corpo de Caramelo que precisava ser desenterrado, mas a verdade que ele representava. E foi ali, ao lado da sepultura, que Lucas encontrou algo que quase fez seu coração parar. Dentro de um pequeno buraco perto do túmulo, algo estava enterrado, coberto pela terra. Com as mãos tremendo, ele puxou uma caixa de madeira envelhecida, que parecia ter sido enterrada de forma apressada. Dentro da caixa, havia mais do que apenas objetos antigos ou recordações de tempos passados. Havia outra carta, ainda mais desgastada que a primeira, e um velho medalhão. A carta estava escrita de forma urgente, e ao abri-la, Lucas leu, com o coração acelerado: o segredo da cidade não está na história que todos conhecem, mas no que está oculto nas sombras do passado. O que você procura está muito mais perto do que imagina. Confie em Caramelo, ele sempre foi o guardião da verdade. E, ao lado da carta, o medalhão. Um símbolo estranho, com inscrições antigas que pareciam não ter sentido algum, mas que, de alguma forma, pareciam se conectar com a história da família Fernandes. Era o último pedaço do quebra-cabeça. Agora, tudo estava se encaixando. Caramelo não era apenas um cachorro. Ele havia sido o guardião de um segredo ancestral, um segredo que ninguém ousava revelar. E, agora, Lucas e Dona Marta estavam mais perto do que nunca de descobrir a verdade, que, se fosse desenterrada, poderia alterar para sempre a cidade e todos os seus habitantes. A cidade, como tantas outras pequenas comunidades, estava cheia de histórias não contadas. Algumas eram passadas de boca em boca, adornadas por rumores e medos, outras estavam enterradas, esquecidas no tempo, esperando que alguém ousasse desenterrá-las. Mas ninguém imaginava que, no centro daquele silêncio, estava Caramelo, o cão manso e querido, que de alguma forma sabia mais do que qualquer ser humano ali. E enquanto Lucas e Dona Marta continuavam suas investigações, o cenário parecia se tornar cada vez mais sombrio. Depois da descoberta do medalhão e da carta na sepultura de Caramelo, Lucas se sentia como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Ele não podia mais ignorar o peso que a cidade carregava nas sombras. O que ele e Dona Marta haviam encontrado não era apenas um pedaço de história, mas uma chave para desatar um mistério tão antigo quanto a própria cidade. O medalhão, agora nas mãos de Lucas, parecia emitir uma energia estranha. Ele o examinava com mais atenção, tentando entender o significado das inscrições esculpidas nas laterais. Embora não fosse exatamente um especialista em simbologia, Lucas tinha uma sensação inquietante de que aquele objeto tinha mais valor do que ele imaginava. Ele se lembrava da carta encontrada com o medalhão, que dizia: o segredo da cidade não está na história que todos conhecem, mas no que está oculto nas sombras do passado. As palavras pareciam ressoar em sua mente, e ele sabia que estava perto de descobrir algo grande. Dona Marta, disse ele, interrompendo o silêncio que tomava conta da pequena sala onde estavam reunidos. Eu acho que encontramos a chave para entender tudo. Este medalhão, e ele tem algo a ver com a história da família Fernandes. A carta também sugere isso. E é sobre isso que precisamos investigar agora. Dona Marta olhou para o medalhão, que parecia tão simples à primeira vista, mas agora tinha um peso inexplicável. Ela já havia vivido muito e sabia que o passado da cidade tinha um preço, algo que as pessoas preferiam esquecer. Mas aquilo não poderia ser ignorado. Algo naqueles símbolos a fazia sentir que a verdade, finalmente, estava à sua porta. Eu sei que você tem razão, Lucas. Mas o que você vai fazer com isso? Eu vivi toda a minha vida aqui e sei que a cidade não é apenas um lugar de gente boa. Ela carrega segredos que ninguém deve conhecer. A família Fernandes, especialmente, não quer que nada sobre isso venha à tona. Nós temos que descobrir quem eles eram de verdade. E o que aconteceu naquela noite do incêndio? O que Caramelo sabe, o que ele estava tentando nos dizer antes de morrer? Ambos sabiam que a investigação estava se aprofundando em um terreno perigoso, mas o medo não os detinha.
O passado da cidade, com suas camadas de mentiras e silêncios, estava finalmente sendo exposto, e eles estavam prestes a descobrir o que realmente havia acontecido na fatídica noite do incêndio na casa dos Fernandes. A família Fernandes havia sido uma das mais influentes da cidade, mas também uma das mais misteriosas. Antônio Fernandes, o patriarca, era conhecido por suas práticas empresariais agressivas e sua postura imponente. No entanto, sua fortuna e poder eram acompanhados de rumores sombrios. Ele havia se envolvido com negócios escusos, fazia ligações com pessoas de fora da cidade, mas o que ninguém sabia era que ele havia escondido algo muito mais obscuro dentro de sua própria casa. Lucas começou a perceber que Caramelo estava ligado a tudo isso. O cachorro havia sido o guardião silencioso, presente nas horas mais sombrias. Ele sempre parecia estar em torno da família Fernandes, e muitos disseram que ele não era apenas um cão de rua, mas algo muito mais profundo. Ele havia testemunhado coisas que ninguém imaginava, incluindo o que havia acontecido na noite do incêndio que destruiu a casa dos Fernandes. Era uma noite chuvosa quando o incêndio aconteceu, e ninguém conseguiu explicar como as chamas se espalharam tão rapidamente. Mas, segundo relatos da época, Caramelo estava nas proximidades, como se estivesse vigiando a casa antes que as chamas tomassem conta. Isso parecia estranho para muitos, especialmente porque o cão nunca tinha demonstrado comportamentos agressivos ou incomuns. No entanto, o que ninguém sabia era que Caramelo estava ali por um motivo específico. Com o passar dos dias, Lucas e Dona Marta começaram a desvendar mais sobre Lúcia Fernandes, a filha de Antônio. Lúcia não era apenas uma mulher excêntrica, como a maioria pensava. Ela havia se envolvido em experimentos e práticas místicas, estudando formas de comunicação com os animais, algo que a cidade inteira achava bizarro. Mas o mais perturbador era o fato de que ela tinha uma ligação especial com os cães, e Caramelo era o único que ela parecia confiar completamente. Lúcia estava, de alguma forma, ligada à morte de sua mãe, que ocorrerá anos antes do incêndio. Sua mãe, uma mulher de personalidade forte e intrincada, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas, e a polícia nunca conseguiu descobrir a causa. Lúcia, no entanto, acreditava que sua mãe havia sido assassinada, mas ninguém acreditou nela. Sua obsessão com os cães cresceu após a morte de sua mãe, e ela começou a realizar rituais no intuito de se comunicar com o além, acreditando que os cães possuíam uma conexão com espíritos que os humanos não conseguiam compreender. A conexão de Lúcia com Caramelo começou a fazer sentido agora. Ela acreditava que o cachorro estava ali para proteger algo muito importante, algo que estava enterrado nas profundezas da cidade. Mas o que exatamente? Eu acho que estamos muito mais perto da verdade do que imaginamos, disse Lucas, olhando fixamente para o medalhão, que agora parecia brilhar suavemente à luz fraca. O incêndio, a morte da mãe de Lúcia, Caramelo. Tudo isso tem uma ligação muito mais forte com o que aconteceu aqui do que qualquer um poderia imaginar. A tensão estava crescendo. O medo de descobrir a verdade estava se tornando cada vez mais palpável, mas Lucas e Dona Marta sabiam que não podiam mais recuar. Eles haviam se aprofundado demais. A história da cidade estava prestes a ser revelada, e eles seriam os primeiros a testemunhá-la. A madrugada ainda estava calada, com uma brisa fria que fazia as árvores se balançarem levemente, como se sussurrassem segredos antigos. Lucas e Dona Marta, com o medalhão agora em suas mãos, sabiam que a resposta para todo o mistério da cidade estava mais perto do que nunca. O que antes parecia uma série de coincidências estranhas agora tomava uma forma concreta. Caramelo, o cachorro querido por todos, parecia ter sido o guardião de uma verdade muito mais profunda e oculta. A verdade que estava enterrada com ele, e que agora precisava ser revelada. A última peça está se encaixando, Dona Marta, disse Lucas, segurando o medalhão com firmeza. Precisamos ir até a antiga mansão dos Fernandes. É lá que tudo aconteceu. É lá que a resposta está. Dona Marta olhou para ele com uma expressão grave. Ela sabia que, embora Lucas estivesse certo, o que eles estavam prestes a descobrir poderia ser perigoso. A mansão dos Fernandes, uma grande casa à beira da cidade, estava deserta há muitos anos. Depois do incêndio, ninguém ousou se aproximar do lugar, e seus poucos moradores haviam sumido, deixando para trás um legado de mistério e terror.
A presença de Caramelo, o velho cachorro que parecia sempre rondar a casa, agora tinha um novo significado. Ele sabia algo que ninguém mais sabia, e Dona Marta não podia deixar de sentir que ele estava de alguma forma conectando o passado e o presente. Eu sei, Lucas. Mas precisamos estar preparados. O que encontramos até agora não foi nada perto do que podemos descobrir. Estamos mexendo com coisas que são muito mais profundas do que imaginamos. Eles se levantaram e, sem mais palavras, partiram em direção à mansão. O caminho até lá era tortuoso, atravessando uma estrada de terra coberta por arbustos e árvores. O lugar tinha uma energia pesada, como se algo maligno ainda pairasse no ar, uma sensação de que os anos de silêncio haviam deixado marcas visíveis. Eles chegaram à mansão pouco antes da meia-noite, quando a lua cheia iluminava o céu e criava sombras distorcidas nas paredes de tijolos escuros da casa abandonada. A mansão dos Fernandes era imensa, com janelas quebradas e portas rangendo, como se a casa estivesse viva, respirando o ar frio da noite. O jardim ao redor estava tomado por ervas daninhas e árvores mortas, e o cheiro de mofo e decadência pairava no ar. Mas o que mais chamava a atenção era o fato de que, ali, nada parecia ter mudado. O tempo havia parado naquele lugar, como se o incêndio tivesse congelado toda a vida, e qualquer tentativa de reviver o passado fosse inútil. Lucas e Dona Marta se aproximaram da entrada principal. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Eles entraram com cautela, sabendo que a casa, agora completamente vazia, estava guardando segredos que poderiam mudar tudo. O interior da mansão estava coberto de poeira, e móveis antigos estavam espalhados por toda parte, como se as pessoas que moravam ali tivessem saído às pressas, deixando tudo para trás. Lucas segurava o medalhão com força, sentindo uma energia estranha vindo de dentro da casa. Ele sabia que algo importante estava ali, algo que precisava ser encontrado. Dona Marta o seguiu em silêncio, o olhar atento a cada passo que davam. Aqui, disse Lucas, parando diante de uma porta antiga, ao fundo do corredor. É aqui que devemos ir. Este era o escritório de Antônio Fernandes. Sabemos que ele guardava documentos valiosos aqui, coisas que nunca foram reveladas. A porta estava trancada, mas não era difícil arrombá-la. Com uma pequena chave de ferro que eles haviam encontrado em uma gaveta na biblioteca da cidade, Lucas abriu a porta com um estalo baixo. O escritório de Antônio Fernandes estava em uma desordem ainda maior do que o restante da casa. Papéis antigos estavam espalhados pelo chão, e livros e documentos estavam empilhados de forma caótica, como se alguém tivesse tentado esconder algo. Dona Marta foi a primeira a se aproximar de uma grande mesa de madeira escura, coberta de pó e com várias gavetas quebradas. Ela abriu uma delas e encontrou um antigo caderno, com páginas amareladas e palavras rabiscadas apressadamente. Quando abriu a primeira página, o que ela leu fez seu coração parar. Se você encontrar isso, já será tarde demais, dizia a mensagem. A verdade que você busca está enterrada no fundo da cidade. Caramelo não era apenas um cachorro. Ele é o guardião de um segredo maior, um segredo que foi perdido no tempo, mas que agora será revelado. A carta estava assinada com um nome que Dona Marta reconheceu instantaneamente, Lúcia Fernandes. Ela olhou para Lucas, com os olhos arregalados, tentando processar a informação. A filha de Antônio Fernandes, a mulher excêntrica que havia desaparecido após o incêndio, estava por trás de tudo. Ela sabia mais do que todos imaginavam, e, de alguma forma, Caramelo estava ligado a essa verdade. Ele era o elo entre o presente e o passado, o guardião de um segredo guardado por gerações. Lucas leu a carta em silêncio, suas mãos tremendo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A cidade, que sempre parecia tão comum e tranquila, estava envolvida em uma trama muito maior, que remontava a um passado de mistério e poderosos interesses. Caramelo sabia disso tudo, Dona Marta. Ele era o guardião do segredo. Ele sabia o que estava por trás do incêndio, do desaparecimento de Lúcia, e da queda da família Fernandes. Eles sabiam que estavam muito mais perto da verdade agora, mas também sabiam que estavam em perigo. O que mais aquela casa escondia? O que mais a cidade tinha a revelar? A história estava se aprofundando, e as sombras do passado estavam prestes a emergir com toda a sua força.
O silêncio na mansão dos Fernandes era pesado, quase palpável. Enquanto Lucas e Dona Marta absorviam a descoberta que haviam feito, o medo começava a se infiltrar em suas mentes. O que haviam lido na carta de Lúcia Fernandes só confirmava o que já desconfiavam: Caramelo sabia algo mais. Ele não era apenas um cachorro de rua, ele era, na verdade, um guardião de um segredo profundo e sombrio, que parecia envolver toda a história da cidade. A revelação de que Caramelo tinha uma ligação direta com os Fernandes, e com a morte de Lúcia, deixou Lucas com um nó na garganta. A cidade, tão familiar e tranquila, agora parecia envolta em uma rede de mistérios e conspirações. O incêndio na mansão, que todos acreditavam ter sido um acidente trágico, talvez não tivesse sido acidente algum. E Lúcia, a filha excêntrica e isolada da família, parecia saber algo que poderia destruir a reputação de todos os envolvidos. Dona Marta, disse Lucas, com a voz tensa, o que será que Lúcia queria dizer com a verdade enterrada no fundo da cidade? O que é que ela está nos dizendo aqui? E por que Caramelo estava envolvido nisso tudo? Dona Marta olhou para a mesa cheia de documentos, os olhos marejados pela tensão do momento. Ela sabia que estavam perto de descobrir algo grande, algo que poderia mudar para sempre a história daquela cidade. Mas o medo de que eles estivessem mexendo com forças que não compreendiam bem o deixava nervosa. Eu não sei, Lucas, respondeu ela, com um tom de voz baixo e cauteloso. Mas o que sei é que essa cidade guarda segredos que ninguém jamais quis desenterrar. A família Fernandes, apesar de toda a sua fachada de respeitabilidade, tem algo muito sujo por trás de suas portas fechadas. Eles estavam ali, sozinhos na antiga mansão dos Fernandes, e sentiam o peso de cada descoberta. O que havia realmente acontecido na noite do incêndio? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. E, mais importante, o que havia acontecido com Lúcia Fernandes? Caramelo, o cão de rua, tinha sido o último a vê-la viva. Isso estava claro. Mas o que exatamente Caramelo sabia? Como ele havia se tornado o guardião de um segredo tão profundo? E como ele, um simples cachorro, estava tão intimamente ligado a algo que envolvia uma família poderosa e cheia de mistérios? Lucas e Dona Marta vasculharam o escritório de Antônio Fernandes com mais atenção. Eles sabiam que havia algo ali, uma pista que finalmente os levaria à verdade. Entre papéis e documentos, começaram a encontrar algumas anotações feitas por Lúcia, com suas observações sobre a vida na mansão e os segredos que ela acreditava estarem ocultos. Uma das folhas mais antigas que Dona Marta pegou parecia ser uma carta, escrita à mão por Lúcia. A letra, embora pequena e apressada, era legível, e ela a leu em voz alta: Eu sei o que meu pai e os outros estão tentando esconder. Não vou deixar que o que aconteceu à minha mãe seja apagado. Eu sei que eles dizem que foi um acidente, mas não foi. Meu pai sempre esteve envolvido com algo muito maior. Algo que eles não querem que o povo descubra. Caramelo vai ser meu aliado. Ele sabe o que aconteceu. Lucas e Dona Marta trocaram olhares. Essa carta era a chave. Ela confirmava que Lúcia acreditava que o incêndio não tinha sido um acidente, mas uma tentativa de encobrir algo muito mais profundo. Algo que, se fosse revelado, poderia destruir a família Fernandes e sua reputação. Eles estavam escondendo algo, murmurou Dona Marta, a mente trabalhando rapidamente. Algo que envolvia sua mãe. Algo que talvez tenha sido a verdadeira razão do incêndio. E Caramelo estava de alguma forma envolvido nisso. Lucas franziu a testa, tentando juntar todas as peças. Eles agora tinham mais perguntas do que respostas. Por que Caramelo sabia tanto sobre o que acontecerá naquela noite? Como ele havia se tornado o aliado de Lúcia? E, mais importante, como Lúcia pensava que o cão seria capaz de ajudá-la a revelar a verdade? Ele nunca tinha visto um cachorro tão sabido, tão envolvido em um mistério humano. Nós precisamos encontrar Caramelo. Ele é a chave para tudo isso. Ele sabe mais do que qualquer um de nós, disse Lucas, com um tom determinado. Dona Marta não respondeu de imediato.
Ela estava tentando digerir a ideia de que o cachorro que amavam, o simples cão de rua que havia sido o mascote da cidade, era na verdade o único que poderia esclarecer o que realmente acontecerá na noite do incêndio. Ela sabia que não era apenas um cão. Era algo mais. Algo que transcendia a compreensão humana. E, se o cachorro sabia, ele também tinha uma razão para ter se negado a sair da tumba. Ele sabia que sua missão ainda não estava cumprida. E onde encontramos Caramelo agora, Lucas? Perguntou Dona Marta, com uma sensação de urgência crescente. Ele não apareceu desde que foi enterrado. Você acha que ele ainda está vivo? Lucas olhou para o medalhão que segurava em suas mãos, e uma ideia passou rapidamente pela sua cabeça. Talvez Caramelo não estivesse morto. Talvez ele tivesse feito algo que nenhum ser humano seria capaz de fazer para proteger aquele segredo. Talvez, como Lúcia acreditava, ele estivesse realmente tentando proteger algo muito maior do que eles imaginavam. Eu não sei se ele está vivo ou morto, Dona Marta, mas acho que o que ele fez naquela noite foi algo extraordinário. Precisamos voltar à sepultura e ver o que mais podemos descobrir. Talvez ainda haja mais coisas ali, coisas que Caramelo deixou para nós. Com essa decisão tomada, os dois deixaram a mansão, agora com uma nova determinação. Sabiam que o que mais encontrariam em sua busca só aumentaria o risco de seus próprios segredos serem desenterrados. A cidade nunca seria a mesma. Mas a verdade estava esperando para ser revelada, e nada mais poderia impedi-los. A noite estava mais escura do que nunca, as estrelas mal conseguiam brilhar através da espessa camada de nuvens que cobria o céu. O vento, que antes era suave, agora soprava com força, criando um ruído constante, como se a própria cidade estivesse tentando sussurrar algum segredo escondido. Lucas e Dona Marta estavam novamente a caminho do cemitério onde Caramelo havia sido enterrado, com a esperança de que algo mais os esperava. Algo que o cachorro, com sua inteligência e força misteriosa, havia deixado para trás. A cada passo, Lucas sentia que estavam se aproximando da verdade. O medalhão em sua mão parecia pesá-lo mais, e ele sabia que a conexão entre Caramelo e os Fernandes era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O fogo, o desaparecimento de Lúcia, o incêndio na mansão, tudo estava interligado. Mas havia algo mais, algo crucial, que Caramelo sabia e que ainda não haviam descoberto. Dona Marta, você acha que ele ainda está lá? Perguntou Lucas, sua voz tensa, refletindo a dúvida que tomava conta de sua mente. Dona Marta olhou para o horizonte escuro, onde a silhueta do cemitério se erguia contra o céu nublado. Ela também sentia uma inquietação crescente, como se estivessem prestes a cruzar uma linha irreversível. O fato de Caramelo ter se recusado a sair de sua sepultura após a morte apenas aumentava o mistério. Ele sabia de algo, e não queria ser encontrado, ou talvez estivesse protegendo algo. Eu não sei, Lucas. Mas sei que o que quer que tenha acontecido ali, ele não estava apenas defendendo seu próprio segredo, mas algo muito maior. Algo que pode mudar tudo, respondeu Dona Marta, com a voz cheia de uma sensação de urgência. O cemitério estava silencioso, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Eles passaram por várias lápides, algumas já antigas, outras recém-feitas, até chegar à sepultura de Caramelo. A tumba estava isolada, afastada das demais, como se o próprio destino tivesse escolhido aquele lugar para o último descanso do cão. Quando chegaram, Lucas olhou para o túmulo, sentindo um frio na espinha. Ele sabia que o cachorro, de alguma forma, não estava ali por acaso. Não era só um simples animal de rua, mas uma chave para algo maior. Vamos abrir o túmulo, disse Lucas, decidido. Precisamos ver o que há lá. Se ele não saiu, deve haver algo que ele estava tentando nos mostrar. Dona Marta hesitou por um momento, olhando para o túmulo com um olhar desconfiado, mas a urgência de descobrir a verdade a fez concordar. Eles começaram a escavar, com a adrenalina pulsando em suas veias. A terra estava mais densa e compacta do que o normal, mas, após alguns minutos, conseguiram abrir um buraco suficiente para ver o caixão de Caramelo. Lucas e Dona Marta trocaram olhares carregados de tensão. Quando abriram o caixão, o que encontraram os deixou sem palavras. Caramelo não estava lá.
Em seu lugar, havia uma pequena caixa de madeira, ornamentada com os mesmos símbolos que estavam no medalhão. A caixa parecia ter sido enterrada com um propósito específico. Não havia vestígios do corpo de Caramelo, como se o cachorro tivesse simplesmente desaparecido, mas a caixa ali, quieta, exalava uma energia que nenhuma das duas pessoas conseguia compreender totalmente. Lucas puxou a caixa com cuidado, sentindo o peso de sua descoberta. Dona Marta, embora também intrigada, não pôde deixar de se perguntar o que mais estaria envolvido nesse mistério. O que significa isso, Lucas? O que aconteceu com Caramelo? Perguntou ela, a voz tensa. Lucas estava em silêncio, seus olhos fixos na caixa. Ele sabia que a resposta estava dentro dela. Algo que Caramelo deixará para trás, algo que o cachorro, de alguma maneira, tinha certeza de que seria o fim de sua jornada. Ele abriu a caixa com cuidado. Dentro dela, havia um conjunto de papéis antigos, amarelados pelo tempo. Lucas pegou-os. Ao começar a folhear, a primeira página chamou sua atenção. Estava escrita em tinta preta e, embora a caligrafia fosse cuidadosa, as palavras estavam arranhadas, como se a pessoa tivesse escrito às pressas. Os espíritos da cidade nunca descansarão enquanto o segredo de nossa família não for revelado. Caramelo, com sua alma pura e seu coração fiel, guardou o segredo que não deveria ser descoberto. Mas chegou a hora. Quando o fogo destruir tudo, o que resta será o que nunca poderíamos destruir, seu espírito da verdade. O cão guardião sabe, e sua missão está completa. O último capítulo será escrito. É isso, disse Lucas, quase em um sussurro. Caramelo sabia que sua missão era proteger a verdade. A verdade sobre o que aconteceu com a família Fernandes, sobre o incêndio. Mas, mais do que isso, ele sabia que o espírito do que aconteceu nunca poderia ser apagado. Mesmo após a morte, ele guardava a verdade, e agora nos entregou a chave para tudo. Dona Marta estava em choque. A carta, mais uma vez, mencionava o espírito da verdade, algo que parecia muito além do que qualquer ser humano poderia compreender. O fogo que destruiu a mansão de Antônio Fernandes não havia sido um simples acidente. Ele havia sido parte de algo maior, algo místico e sobrenatural. A conexão entre Caramelo e os Fernandes era muito mais profunda do que eles imaginavam. O incêndio não havia sido só uma tentativa de esconder algo, ele era uma tentativa de destruir a verdade, de apagar o passado. Mas o que havia sido deixado para trás, aquilo que estava guardado na caixa, era a chave para resolver o enigma. Nós precisamos ir até a mansão, disse Lucas, com uma urgência em sua voz. Se o fogo não destruiu tudo, então o que Caramelo sabia deve estar lá, esperando para ser encontrado. E se essa carta é o que penso que é, nós precisamos agir rápido. Eles não querem que essa verdade venha à tona. Dona Marta assentiu, sentindo a pressão de cada palavra que ele dizia. Eles estavam prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Algo que poderia destruir as fundações da cidade e revelar um segredo guardado por gerações. Eles partiram de volta à mansão, sabendo que o que encontrariam lá não seria apenas uma resposta, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada que os levaria a um confronto com o passado que todos estavam tentando esquecer. A estrada até a mansão parecia mais longa do que nunca. O vento cortante e a sensação de estar prestes a adentrar um lugar onde segredos ocultos estavam esperando para ser desenterrados aumentavam a tensão no ar. Lucas e Dona Marta, após a descoberta na tumba de Caramelo, estavam mais decididos do que nunca. O que quer que tivesse acontecido naquela casa, no incêndio que destruiu boa parte da história da família Fernandes, estava prestes a ser revelado. E a carta que Lucas segurava nas mãos, com suas palavras escritas de forma frenética, parecia indicar que a verdade estava ao alcance. A mansão dos Fernandes estava imponente no topo da colina, como uma sombra silenciosa que observava o vale abaixo. O fogo que a destruíra parcialmente há alguns anos ainda deixava suas marcas nas paredes, mas o que havia restado ali não era apenas uma construção abandonada. Era um testemunho de um segredo tão profundo que parecia ter sido protegido por algo muito além de forças humanas. Talvez, como a carta sugeria, fosse um espírito que guardava essa verdade.
Quando chegaram ao portão da mansão, uma sensação estranha tomou conta de Lucas. Ele sabia que, ao atravessar aquela porta, não apenas a história de sua família seria revelada, mas talvez algo muito mais terrível que eles nem imaginavam. O cão Caramelo havia sido o guardião dessa verdade, e agora, ele e Dona Marta seriam os próximos a conhecer o final de uma história que parecia ter sido escrita para permanecer oculta. Vamos com calma, Lucas, disse Dona Marta, tentando manter a calma, mas suas mãos tremiam ligeiramente. O que quer que esteja dentro daquela casa, nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Lucas concordou, embora, no fundo, soubesse que não havia preparação possível para aquilo. A casa, por mais impressionante que fosse, parecia agora um labirinto de mistérios e segredos. O incêndio havia destruído muitas das dependências, mas ainda havia quartos, escritórios e corredores que, provavelmente, escondiam algo. Algo que, se fosse descoberto, poderia mudar a história da cidade para sempre. Eles atravessaram o portão, cujas barras enferrujadas rangiam com o vento. Cada passo que davam parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegaram à porta principal, Lucas hesitou por um momento, sentindo que a decisão de abrir aquela porta era mais do que um simples gesto físico. Era uma decisão que os colocava em contato direto com o passado, com tudo o que havia sido enterrado sob as cinzas do incêndio e sob a fachada de uma família respeitável. "Preparada, Dona Marta?" perguntou Lucas, a voz tensa, mas cheia de determinação. Dona Marta olhou para ele e assentiu lentamente. "Estamos juntos nisso, Lucas. Vamos descobrir a verdade." Com um empurrão forte, Lucas abriu a porta, que se estremeceu ao ser forçada. O interior da mansão estava cheio de poeira e escuridão. O fogo havia deixado marcas profundas nas paredes e no piso, mas a estrutura ainda estava de pé. No ar, um cheiro de mofo misturado com o odor do tempo passado tomava conta do ambiente. O que antes havia sido um lugar de luxo e sofisticação agora parecia um fantasma de sua própria grandiosidade. "Precisamos começar pelo escritório de Antônio Fernandes", disse Lucas, depois de olhar ao redor, tentando identificar o local que poderia conter pistas sobre o segredo que estavam tentando desvendar. Eles seguiram pelos corredores vazios, com o som de seus passos ecoando nas paredes da mansão, até chegarem à porta do escritório. Estava trancada, mas a chave, que Lucas havia encontrado no bolso de Caramelo, se encaixou perfeitamente na fechadura. O barulho da chave girando soou como um alerta, como se a própria casa estivesse tentando avisá-los de que estavam prestes a entrar em um território perigoso. Dentro do escritório, tudo parecia como havia sido deixado antes do incêndio, uma mesa de madeira escura, algumas estantes com livros empoeirados e papéis espalhados por todo lado. Mas, assim que entraram, algo chamou a atenção de Lucas. No canto da sala, em uma gaveta parcialmente aberta, havia uma pasta de couro. A pasta estava intacta, protegida do fogo, e parecia conter documentos importantes. "Aqui, Dona Marta", disse Lucas, puxando a pasta com cuidado. Dona Marta se aproximou, também interessada, e, juntos, abriram o conteúdo. Dentro da pasta, encontraram mais documentos, mas o que mais se destacou foi uma carta amarelada, cuidadosamente dobrada. Era mais uma carta de Lúcia Fernandes, e, como a anterior, estava escrita com urgência. "Se você está lendo isso, então meu pior temor se confirmou. O fogo não foi um acidente. Eles querem que tudo o que aconteceu seja apagado. Antônio não pode ser deixado impune, e Caramelo sabia disso. Ele sabia que a única forma de parar tudo isso era nos deixar viver com o peso da verdade. O que ele fez, e o que ele nos ajudou a esconder, é algo que pode destruir tudo. Mas Caramelo não teve escolha. Ele nos mostrou o que precisávamos ver, e agora, você precisa entender. O segredo está nas catacumbas abaixo da mansão. Abaixo de onde tudo começou. Você vai precisar de coragem para ir lá. Eu não sei se sobreviverá, mas espero que você faça o que precisa ser feito. O fim da história depende de você." Lucas leu as palavras várias vezes, absorvendo o significado de cada frase. A carta falava de catacumbas sob a mansão, lugares que ele nunca havia ouvido falar.
As catacumbas eram uma parte esquecida da história da casa, mas, agora, sabiam que eram essenciais para compreender a verdade. A verdade sobre o incêndio, sobre Caramelo e sobre a família Fernandes. As catacumbas, disse Lucas, a voz cheia de incredulidade. O que será que está lá embaixo, Dona Marta? O que mais Caramelo sabia? Dona Marta olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de medo e curiosidade. Só há uma maneira de saber. Vamos encontrar as catacumbas. A mansão parecia agora mais escura, mais ameaçadora. Eles tinham mais perguntas do que respostas, e, enquanto seguiam em direção ao subterrâneo da casa, Lucas não podia deixar de se perguntar do que ele realmente encontraria lá embaixo. E mais importante ainda, do que ele estaria disposto a enfrentar para descobrir a verdade. A casa estava mais silenciosa do que nunca. O ar, denso e pesado, parecia querer engolir tudo à sua volta. O escuro parecia mais espesso à medida que Lucas e Dona Marta avançavam pelos corredores em direção à entrada das catacumbas, um lugar que até aquele momento era apenas uma lenda. Nunca havia sido mencionado nas histórias da família Fernandes, nem mesmo nos relatos que os mais velhos da cidade podiam se lembrar. Mas, de alguma forma, todos os sinais apontavam para aquele lugar esquecido, escondido sob os alicerces da mansão. Lucas sentia seu coração acelerar, e não apenas pelo peso das descobertas recentes, mas pela sensação de que estavam prestes a entrar em um lugar onde ninguém deveria pisar. A carta de Lúcia Fernandes havia sido clara, as catacumbas eram o local onde o segredo mais profundo da família estava guardado. Algo que, se fosse revelado, poderia destruir a reputação de todos os envolvidos. A cada passo que davam, a tensão aumentava. Dona Marta, silenciosa ao seu lado, parecia tão nervosa quanto ele, mas estava decidida a seguir adiante. Sabia que, mesmo que as respostas fossem aterradoras, era necessário que elas fossem descobertas. Finalmente, depois de atravessarem mais alguns corredores empoeirados e escuros, eles chegaram a uma porta de madeira maciça, coberta por uma grossa camada de poeira e fuligem. A porta parecia antiga, mas estava visivelmente intacta, como se estivesse esperando por aquele momento específico para ser aberta. Lucas sentiu o peso do momento e olhou para Dona Marta. Aqui estamos, disse ele, a voz quase inaudível. As catacumbas. Dona Marta apenas acenou com a cabeça, com os olhos fixos na porta. Ela sentiu uma mistura de curiosidade e medo, mas estava determinada. Eles tinham chegado até aqui por uma razão, e não poderiam voltar agora. Lucas puxou a maçaneta e, com um som baixo e ressoante, a porta se abriu. O ar que saiu de lá era denso e úmido, com um cheiro de terra molhada e algo mais, como se o próprio tempo estivesse preso ali dentro. Quando atravessaram o limiar da porta, uma escada íngreme e escura se estendia diante deles. A única iluminação vinha da lanterna que Lucas segurava, iluminando os degraus de pedra cobertos de musgo. Vamos, disse ele, com uma determinação silenciosa. O que quer que esteja lá embaixo, precisamos descobrir. Cada passo na escada era como um peso maior sobre seus ombros. O som dos passos ecoava pelas paredes da caverna subterrânea, um som abafado, como se o lugar estivesse engolindo cada som que fazia. Eles desceram por um bom tempo, até que o chão da escada finalmente se nivelou e a entrada para as catacumbas se revelou. A visão diante deles foi de um espaço grande e sombrio, com paredes feitas de pedra e corredores que se ramificavam em várias direções. Lucas apontou para o centro da sala e, com uma expressão séria, disse: "Daqui é onde tudo começa. Tudo o que precisamos saber deve estar aqui." Dona Marta observava o lugar com cautela. As catacumbas eram antigas, com marcas de desgaste visíveis nas pedras, mas também estavam cuidadosamente preservadas. Em uma das paredes, símbolos misteriosos estavam gravados, símbolos que nenhum dos dois conseguia reconhecer. Havia algo ancestral e mágico ali, algo que parecia ter sido enterrado no tempo. "O que são esses símbolos?" perguntou Dona Marta, olhando para as marcas nas pedras. Lucas aproximou-se da parede e tocou as gravuras. Era como se a parede pulsasse com energia. Ele sentiu uma espécie de vibração, como se o lugar estivesse vivo, observando-os. "Não sei, e mais isso está ligado à nossa busca."
Talvez essas marcas sejam a chave para entender tudo, respondeu ele, ainda tocando a parede. De repente, um som baixo e quase imperceptível foi ouvido. Um ruído de algo se movendo. Lucas olhou rapidamente para Dona Marta, que estava com os olhos arregalados, olhando em todas as direções. Eles ouviram novamente, mais forte dessa vez, um som que vinha de algum lugar dentro da sala. O que foi isso? Perguntou Dona Marta, a voz tensa. Lucas sentiu seu estômago se apertar, mas, com coragem renovada, avançou em direção ao som. A lanterna iluminava um corredor mais estreito à esquerda, e era para lá que o som estava vindo. Eles não tinham escolha. Era o único caminho. Com cuidado, começaram a andar na direção do som, até que, finalmente, chegaram a uma porta escondida no fundo do corredor. A porta era simples, sem adornos, mas parecia ter sido recentemente aberta. Lucas tocou a maçaneta, e ela se abriu com um rangido suave. O que havia atrás daquela porta, no entanto, os surpreendeu. No centro de uma sala escura, um altar de pedra estava a erguer-se, coberto de velas derretidas e poeira. Mas o que mais o chocou foi o que estava sobre o altar, um antigo livro de capa de couro, adornado com os mesmos símbolos que estavam nas paredes das catacumbas. O livro, sussurrou Lucas, com os olhos fixos na capa. Ele se aproximou e, com mãos trêmulas, abriu o livro. As páginas estavam repletas de textos em uma língua que ele não compreendia. Mas, à medida que ele virava as páginas, começou a ver algo mais. Imagens de rituais antigos, de cerimônias que pareciam muito mais do que simples práticas religiosas. Era como se aquele livro fosse um manual para algo maior, algo que envolvia poder, manipulação e, provavelmente, o próprio destino da família Fernandes. Isso é impossível. Disse Lucas, surpreso e horrorizado. O que está escrito aqui? Não pode ser verdade. Dona Marta se aproximou e olhou as páginas. Seus olhos se arregalaram à medida que lia as palavras escritas. Lucas, isso está dizendo que o incêndio não foi um acidente. O que quer que tenha acontecido aqui, não foi uma simples fatalidade. Lucas fechou o livro com força, sabendo que ali estava a resposta para todas as perguntas que os atormentavam. O que estava escrito ali explicava o que havia acontecido, mas também revelava algo ainda mais aterrador. Eles não estavam apenas lidando com uma tragédia de família. Estavam lidando com algo que ultrapassava a compreensão humana. O que Caramelo havia protegido até a sua morte era o segredo de um poder ancestral, um poder que poderia destruir tudo o que conheciam. A verdade estava nas catacumbas. E agora, com o livro nas mãos, Lucas e Dona Marta sabiam que nada mais seria como antes. Eles haviam aberto a porta para algo muito maior do que imaginavam. A tensão nas catacumbas era palpável. Lucas segurava o livro antigo com as mãos trêmulas, sentindo que, com aquele último segredo revelado, toda a sua vida estava prestes a mudar. Dona Marta estava ao seu lado, igualmente atônita, mas havia uma sensação de alívio crescente, como se o peso de décadas de mistérios estivesse começando a se dissipar. O que estavam segurando, porém, não era apenas um livro antigo, mas a chave para entender a verdadeira história da família Fernandes. O incêndio, o mistério de Caramelo, as catacumbas, tudo aquilo não era um simples acidente ou coincidência. Era parte de uma história maior, de uma linhagem marcada por segredos profundos, rituais e uma luta constante pelo controle de um poder desconhecido, mas poderoso. Lucas leu as últimas páginas do livro em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele não sabia o que fazer com aquilo, como contar à cidade ou até mesmo a si mesmo, tudo o que descobrira. Mas uma coisa ele sabia, e a verdade precisava ser libertada. O que a gente faz agora, Lucas? Perguntou Dona Marta, a voz trêmula, mas cheia de um sentimento de paz que começava a se instaurar aos poucos. O que faremos com essa história? Lucas fechou o livro e olhou para ela com uma expressão de compreensão profunda. Ele sabia que não era só a história da família que precisava ser contada, mas a história de Caramelo também. O fiel cão de rua, que havia se tornado um símbolo de resistência e lealdade, era o elo perdido entre o passado e o presente. Caramelo, com toda a sua simplicidade e bravura, tinha mostrado a eles o caminho.
Ele havia levado Lucas e Dona Marta até aqui, ao lugar onde a verdade, finalmente, poderia ser exposta. A verdade precisa ser compartilhada. Mas mais do que isso, disse Lucas, agora com uma determinação tranquila, precisamos garantir que isso nunca mais se repita. O que aconteceu aqui não deve ser escondido, mas entendido, para que possamos seguir em frente. Caramelo não merecia ser lembrado apenas como um cachorro de rua. Ele era nosso herói, e isso precisa ser contado. Ele guardou esse segredo, lutou por nós. Não podemos deixar o que ele fez ser em vão. Dona Marta sorriu, seus olhos brilhando com gratidão e uma saudade palpável. A morte de Caramelo, embora trágica, fora o ponto de partida para essa grande revelação. Ele, de alguma forma, sabia o que precisava ser feito, e agora estava claro: o amor de um animal, mesmo que simples, pode ser mais profundo do que muitas vezes imaginamos. O som de passos ecoou ao longe, interrompendo o silêncio denso da sala subterrânea. Eles se viraram, assustados por um momento, até que perceberam que a porta das catacumbas estava se abrindo. Uma figura apareceu na entrada, iluminada pela luz da lanterna que Lucas segurava. Era um homem mais velho, de cabelos brancos e olhar sereno. Sua presença parecia acolhedora, mas também carregava uma sabedoria que só os anos poderiam proporcionar. Eu sabia que vocês viriam, disse o homem com um sorriso suave. A história de Caramelo não estava completa, e nem a história de sua família. Mas vocês conseguiram, não é? Lucas olhou para ele, confuso, mas com a sensação de que o homem já sabia mais do que deveria. Quem é você? Perguntou Lucas, a curiosidade e o cansaço misturados em sua voz. O homem entrou lentamente, seus passos firmes, mas cautelosos. Sou João Fernandes, neto de Lúcia Fernandes. Fui o último a conhecer a verdadeira história. Eu era apenas uma criança quando o incêndio aconteceu, mas meu avô me contou tudo. Ele sabia que um dia, alguém da família teria que retornar para resolver isso. E esse dia chegou. João se aproximou, e seu olhar se fixou no livro nas mãos de Lucas. Caramelo não foi o único a proteger esse segredo, se ele continuou. Minha avó, Lúcia, sabia que a história da família estava comprometida por essa busca obsessiva por poder. Ela e meu avô fizeram o que podiam para esconder as evidências e proteger as gerações futuras. Mas o que eles não podiam prever era que a lealdade de Caramelo e a coragem de vocês, Lucas, iriam trazer à tona o que estava enterrado. Vocês foram os escolhidos para terminar o que começou lá atrás. Lucas, ainda processando tudo aquilo, olhou para Dona Marta, que agora parecia mais calma, quase como se ela já tivesse percebido algo que ele ainda não tinha entendido. Então, você sabia de tudo isso? Perguntou Lucas, incrédulo. João assentiu, e sua expressão se suavizou. Eu não sabia todos os detalhes, mas sabia que havia algo por trás do que aconteceu aqui. A família Fernandes não é simplesmente uma linhagem de riqueza e prestígio. Há algo mais profundo, um poder que eles buscaram em tempos antigos. Mas a verdadeira força, o que realmente importa, sempre esteve nas coisas simples, nas coisas que não podem ser compradas nem manipuladas. Lucas sentiu um peso sair de seus ombros. A verdade estava finalmente sendo desvelada, e ele agora entendia que o poder não estava nas catacumbas, nem no livro. Estava na capacidade de entender e valorizar o que realmente importava. Caramelo, com sua lealdade e coragem, havia sido o maior herói de todos. Com a ajuda de João, Lucas e Dona Marta começaram a reconstruir a história da família Fernandes, expondo o que havia sido escondido por tanto tempo. Eles não só libertaram o nome da família da sombra do segredo, mas também deram a Caramelo o reconhecimento que ele merecia. O cachorro de rua, que havia se tornado parte de algo muito maior, finalmente teve seu lugar de honra na história. Quando a cidade soube da verdade, a reação foi uma mistura de surpresa, admiração e respeito. O nome de Caramelo passou a ser sinônimo de coragem, lealdade e, acima de tudo, de redenção. O que ele fizera não só salvou uma família, mas também ensinou uma lição eterna sobre o que realmente importa. Lucas e Dona Marta, agora com os corações mais leves, sabiam que a história de Caramelo e da família Fernandes estava finalmente completa.
O fim do segredo não era apenas o fim de uma busca, mas o começo de uma nova era. Uma era onde a verdade, o amor e a coragem prevaleceriam, e onde a memória de Caramelo nunca seria esquecida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a paisagem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.